porque efetivamente a senhora Rita seria genitora do senhor João Almeida. A primeira coisa que tem que esclarecer é que a súmula vinculante 13, ela proíbe o nepotismo na administração pública, mas temos que fazer uma diferenciação que já é feita pela própria jurisprudência até do Supremo Tribunal Federal. Os agentes políticos, que são os cargos das secretarias municipais, no caso, elas não denotam nepotismo. No entanto, o senhor João ocupa o cargo de chefe de gabinete. Então, ele deixa de ser agente político, nesse caso, incidindo a súmula vinculante 13. O que se vislumbra é que ele poderia, por exemplo, estar numa secretaria, não teria nenhuma incidência dessa súmula em relação à secretaria municipal. Mas em relação ao chefe de gabinete, procurador do município, incide o nepotismo, e isso já é jurisprudência firmada e clara do próprio Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, nós fizemos uma recomendação administrativa para que o gestor municipal retirasse, providenciasse a exoneração do senhor João. E também quero esclarecer que não estamos aqui tratando da competência dele. Sabemos do histórico dele, da competência dele de atuação junto à administração pública, mas isso não é objeto do presente feito. Foi realmente em relação à existência do vínculo de parentesco entre a mãe e o próprio chefe de gabinete. Doutora, então, nesse caso, como já houve essa exoneração, já confirmada, inclusive, pelo prefeito Jorge Derble, mas caso isso não tivesse ocorrido, doutora, qual seria o procedimento e qual será o procedimento a partir de agora, então, do Ministério Público, uma vez que ele já está exonerado do cargo, conforme publicado em Diário Oficial? Bom, a recomendação administrativa, obviamente, ela não tem o caráter vinculante, como o próprio nome diz, é uma recomendação. Obviamente que gera consequências no não cumprimento. O senhor Jorge prontamente atendeu a recomendação e realizou a exoneração, então, a partir disso, o procedimento aqui é arquivado. Não é dado continuidade, não tem nenhuma consequência maior advindo daí. É possível ainda mesmo assim dizer o que poderia acontecer caso não tivesse sido acatado, digamos, essa recomendação? A gente ficar no mundo do si é um pouco complicado, assim, né? Mas geraria a responsabilização, porque a partir do momento que você informa ao Poder Executivo da existência de nepotismo, ele é obrigado a tomar providência, até sob pena de crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O João voltando para secretário, não sei se alguém tem essa informação, que o João vai assumir uma outra secretaria. Eu tenho... Isso que eu ia perguntar. A gente tem informação que ele vai assumir uma outra secretaria. A senhora falou ali que assumir uma outra secretaria, como ele já era secretário, não vai dar problema com relação à mãe dele, que também é secretária, porque está no mesmo nível de hierarquia. Isso? A questão nem é tanto a hierarquia. No âmbito municipal são considerados agentes políticos o próprio prefeito, os vereadores e os secretários municipais. Sendo agente político, a súmula vinculante 13, por decisão até do Supremo Tribunal Federal, não incide. Então, caso ele venha assumir uma secretaria, não haverá nepotismo de estar ele e a genitora, ambos na secretaria. É considerado, dentro do âmbito municipal, aplicável a súmula vinculante 13, ou seja, não são considerados agentes políticos a ouvidoria do município, o próprio procurador do município e o chefe de gabinete. Esses três cargos incidem a súmula vinculante 13, que era o caso onde o senhor João estava enquadrado. Nesse caso, então, mesmo exonerado agora da chefia de gabinete, né, do prefeito, o João Almeida ele poderia assumir tranquilamente outra secretaria, então, dentro do município mesmo? Sim. Aí não incidiria a súmula vinculante 13 por tratar de agente político. Agente político pro leigo. O Supremo Tribunal Federal entende que os secretários municipais não sei, tem vários casos, até da administração pública federal, em que filhos de gestores assumem secretarias. Então, não incide a súmula vinculante segundo o Supremo Tribunal Federal. A discussão, as secretarias não só municipais, estaduais, também não incidem. E é uma decisão deles, como se a questão política que chefiando uma secretaria, a escolha independe se trata-se de parentesco, até terceiro grau, enfim.
Não se aplica a súmula vinculante 13. E como que o Ministério Público recebeu essa denúncia, de que forma que ela recebeu essa denúncia e quais que foram as primeiras atitudes? Essa denúncia foi encaminhada, na verdade, eu me encontrava em férias, foi encaminhado para o meu e-mail de forma anônima. Prontamente, enquanto estava de férias ainda, encaminhei para o promotor de justiça substituto, e como agora ele está de férias, eu acabei retomando o procedimento. Então, a partir disso foi instaurada a notícia de fato e já foi oficiado ao Poder Executivo. E é o próprio senhor João para que prestasse as informações pertinentes. Como a questão é puramente objetiva, ou seja, apenas um vínculo, né, familiar, não teve maiores delongas, nem necessidade de maiores provas, além daquela que todo mundo já conhece, que é a própria filiação. E a secretária também, a secretária Rita de Cássia Penteado de Almeida, poderia sofrer alguma sanção nesse caso também, doutora? Não, porque ela não, sendo secretária municipal, não se enquadra, ela seria agente político e não se enquadra ao súmula vinculante 13. Foi. Você já falou, mas o outro procedimento contra o Joãozinho Almeida ou sobre o Joãozinho Almeida, que daí tem a ver com o consórcio municipal de saúde, está com o promotor, com o Eduardo, né? Sim, nesse mesmo foi simultaneamente, foi enviado 2 e-mails, provavelmente da mesma pessoa. Foi também realizada uma denúncia aduzindo a existência de possível ato de improbidade em razão da existência de empresa ou prestação de serviço em relação ao seu João no consórcio. Mas isso eu não posso dar maiores informações porque eu não sou o presidente do procedimento. Quem é o presidente do procedimento ainda é o outro promotor que se encontra de férias. Eu tenho dado andamento ao feito, mas a presidência continua sendo dele. Então, Sabiam disso? Desse segundo? Desse Ministério Público. Eu sabia, mas não sabia que ele estava no Ministério Público. Não é com você esse daí, é complicado você falar, mas... a denúncia feita é só que consta uma empresa, acho que Donto Specialty ou Odontologia Limitada, em que teria recebimento ou prestação de serviço pelo senhor João ao consórcio, sendo que o consórcio, o município faz parte do consórcio. Essa denúncia chega no teu e-mail também ou chega no e-mail do outro promotor? Chega no meu e-mail. E a denúncia, se confirmado o que a denúncia diz, que a denúncia anônima vem aqui, se confirmado o que a denúncia diz, qual é a situação do João? Qual é a situação legal do João? Se confirmado o que a denúncia diz. Caso o João assuma uma secretaria, por exemplo, isso é passível dele ter que ser exonerado de uma futura secretaria também? Na verdade, isso aqui precisa ser analisado, o recebimento, a verba do pagamento, se efetivamente há prestação de serviço. Apesar do promotor presidente estar de férias, a única diligência que eu fiz em relação ao procedimento foi oficiar o cartório de registro de título e documentos para averiguar qual é a situação do seu João perante a empresa. Se ele seria sócio, administrador, qual a forma de ligação dele com a empresa. Mas quem irá analisar será o outro promotor. Mas na denúncia inicial que veio anônima, fala de recebimento do dinheiro? Fala de prestação de serviço da empresa da qual ele seria sócio administrador em relação ao consórcio. Isso, obviamente, é uma denúncia, não estou afirmando aqui que ele está recebendo ou qualquer outra coisa. Isso, doutor, seria nesse período que ele está vinculado à administração municipal ou ainda... Também não saberia dizer. Ou aquele vínculo dele que ele tinha quando era presidente da 4ª Regional de Saúde, quando era diretor da 4ª Regional. Eu não poderia falar, por isso que tem que pormenorizar as provas, e eu acho que qualquer juízo de valor seria precipitado. Porque, a princípio, a gente nem tem conhecimento se efetivamente ele tem alguma atuação como sócio administrador ou prestador de serviço em relação à empresa. Seria precipitado fazer qualquer tipo de julgamento. Teria que ver bem certinho o que a denúncia diz.